O Rural Notícias de hoje começa diferente, com o nosso TBT-RN, já que estamos na quinta-feira. Exatamente 2 anos atrás, no dia 2 de janeiro de 2023, o presidente Lula tomava posse do seu terceiro mandato. Neste dia, o novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no seu primeiro discurso, criticou o excesso de benefícios fiscais concedidos no governo anterior e prometeu apresentar já no primeiro semestre uma nova âncora fiscal para ajustar as contas públicas. Vamos lembrar e atualizar? Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Nós não aceitaremos esse resultado primário previsto na atual lei orçamentária, que prevê absurdos 220 bilhões de déficit no orçamento de 2023. Vamos trabalhar arduamente para rever todos os atos que eu, inclusive, considero ilegais que provocaram essa situação. Além de trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade. Não se corta despesas que diminuem os investimentos que têm alto poder multiplicador. Por exemplo, não se cortam despesas com infraestrutura, com programas sociais e assistenciais, não se cortam essas despesas. Se você pensar no longo prazo, não se cortam as despesas com ciência e tecnologia, com educação. Para isso, você tem que cortar em outros lugares. Por exemplo, nos gastos com o pessoal que o governo tem realizado. E aí preocupa, claro, a todos nós, uma montagem de uma estrutura de gestão pública com 37 ministérios. Isso já não me parece um recado bem enviado pelo presidente Lula para a sociedade. A reforma tributária será tão mais eficiente se ela for precedida por duas outras reformas. Em primeiro lugar, a reforma política, porque sem reforma política nós não vamos conter gastos nenhum. Em segundo lugar, pela reforma administrativa, onde os cortes mais fortes devem ser feitos. Eu não estou querendo aqui prejudicar os funcionários públicos, mas quero apenas dizer uma coisa. Nós não podemos aparelhar o Estado. Não podemos voltar a esta situação que marcou o passado dos governos petistas. E hoje, 2 anos depois, será que a promessa foi cumprida? A situação econômica do Brasil melhorou ou piorou? Quem vai responder a essa pergunta é o professor Celso Grizzi. Petra, infelizmente, a situação é pior, sobretudo a situação fiscal. Você se lembra que naquele ano eu havia até comentado que nós devíamos preceder todas as iniciativas fiscais com a reforma política e com a reforma administrativa. Frisei muito que era importantíssimo que nessa reforma administrativa o judiciário participasse dela e desse a sua cota de sacrifício. Nada disso aconteceu, Petra. E do ponto de vista dos nossos orçamentos fiscais nesses anos, as coisas vêm piorando. Eu trabalho com dados sempre oficiais. Então, nesse instante, eu estou pegando um dado de um relatório de acompanhamento fiscal do Senado Federal, feito por instituição fiscal independente. Ele mostra que nós estamos concluindo o ano com uma dívida governamental na casa de 80% do PIB. O que é mais grave é que o PIB cresceu, você se lembra disso. E mesmo com o PIB crescendo, a dívida cresceu mais rapidamente. Nós temos aí, de fato, uma situação muito difícil a ser discutida, não é? Porque o governo procura manter gastos, sobretudo sociais, numa altura
numa dimensão incompatível com a sustentabilidade. A intenção é boa, é saudável, a gente aplaude, vamos socorrer as populações mais pobres, mas isso tem que ter naturalmente sustentabilidade. Feito assim, fica impossível. Pior, o governo quer trazer, de qualquer forma, esses gastos para uma despesa parafiscal, fora do orçamento. E aí, então, a credibilidade dessas âncoras fiscais, desses fundamentos fiscais, desaparecem. E cada vez mais as incertezas econômicas se multiplicam, o dólar se valoriza, a inflação aumenta e o Banco Central, salvador da pátria, sobe os juros no patamar que nós já estamos, o que é inconcebível para a economia brasileira e praticamente, sobretudo, para a nossa economia agropecuária. Isso é um absurdo que nós tenhamos, que nas nossas fazendas, nos nossos investimentos em agronegócio, tenhamos que assumir taxas de juros incompatíveis com as atividades econômicas que exercemos e com os custos que nós acabamos assumindo. Muito triste isso.